Olá pessoal, nessa aula a gente vai fazer uma relação entre a figura geométrica triângulo, certo? Triângulo, certo? E a figura geométrica losango, certo? Para a gente fazer uma relação entre as duas e vocês verem que elas estão diretamente relacionadas, tá? Vou fazer aqui um triângulo qualquer, tá? E aqui um losango, né? Também qualquer, só para a gente ter uma ideia. A fórmula que a gente aprendeu para um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Deixa eu fazer lá para ver se está fraco. Base vezes altura dividido por 2, certo? Que é a área. Certo? Deixa eu só pegar a tinta aqui, pessoal, bem rapidinho. Eu vou ter feito antes, mas a gente não sabe, né? Que o lápis está acabado. Então, ó, o triângulo, enquanto eu estou falando, o triângulo é base vezes altura dividido por 2. Se vocês lembrarem da fórmula do losango, o losango é base vezes altura, ou losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. O que é interessante que a gente vai analisar num exemplo aqui é que a gente vai ver que, na verdade, o losango, o resultado de uma área de um losango é a duplicação da área do triângulo. Ou seja, como é isso? A área do losango é 2 vezes maior a área de um mesmo triângulo. É como se a gente duplicasse a área de um triângulo. E vai fazer o total sentido, geometricamente, no sentido de desenharmos, como também no sentido numérico. Vocês vão ver que vai fazer o total sentido, tá? Desculpem aí ter parado para encher aqui, mas é assim mesmo. Então vamos voltar para o nosso exemplo. Ó, aqui a gente tem base vezes altura dividido por 2, é a área do triângulo. E a área do losango, área, é igual a D maior, que quer dizer diagonal, vezes altura não, vezes D minúsculo, ou seja, D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2, certo? Ou seja, diagonal maior. Quando eu falo em base num triângulo, eu estou falando disso aqui. Quando eu estou falando de base, eu estou falando disso aqui. Quando eu estou falando de altura, eu estou falando da medição dessa área interna ou daqui de lado, tá? Que vai dar no mesmo. Quando eu falo do losango, certo? Apesar que está mal feitinho o desenho, o diagonal maior vai ser o lado maior, seja ele na vertical ou na horizontal. Sempre o lado maior, certo? Vai ser o meu D maior, o meu diagonal maior. E o lado menor, a diagonal menor, o D minúsculo, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui e fazer um losango, tá? Se eu fizer um losango como esse e disser para vocês que as medidas dele são as seguintes, ó. Digamos que aqui eu digo que aqui eu tenho 10 centímetros, vamos dizer. Ou seja, a diagonal maior tem 10 centímetros. E a diagonal menor, vamos dizer que tem... Tá meio feio aqui. Vamos dizer que tem 8 centímetros, certo? Então vamos aplicar na fórmula para a gente ver quantos centímetros quadrados tem dentro de uma figura como essa, com essas medidas, por exemplo. Eu teria o seguinte, ó, área igual a D, ou seja, diagonal maior, 10, bem simples, né? Tudo cálculo simples, é só entender o desenho, vezes 8, que é a diagonal menor, ou seja, D minúsculo, dividido por 2. E essa conta simples nos traria um resultado como esse, área igual a 80, né? 10 vezes 8 dividido por 2, que é igual a 40. Só que eu estou trabalhando em centímetros quadrados, não pode esquecer que quando a gente fala de estudo de área, tem que sempre colocar ao quadrado, metros quadrados, centímetros quadrados, etc. Aí olha, observem comigo esse mesmo desenho. Se eu trato ali do losango, eu tenho que esse losango inteiro tem 40 centímetros quadrados. Agora concordam comigo, se eu divido um losango no meio, eu tenho dois triângulos, tenho um triângulo aqui e um triângulo aqui. Concordam, né? E concordam comigo que se dessa ponta, daqui até aqui, eu tenho 10 centímetros. Se eu reparto no meio, eu tenho 5 centímetros aqui e 5 centímetros aqui. Concordam comigo? Certo? Então vamos aplicar isso aqui, ou seja, vamos aplicar esse primeiro triângulo aqui, vamos dizer que é um triângulo, aqui dentro da fórmula do triângulo. Vamos lá. Vocês viram a experiência como é interessante. Então se eu aplicar isso aqui, é o seguinte, ó. Um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então eu vou botar área
é igual à base. Cadê a base desse triângulo? É o 5? Não, o 5 é a altura, ó, do meio até aqui, ó. Ou seja, dessa parte, se tudo tem 10, uma parte tem 5 e a outra parte tem 5. Então aqui é a altura, ó. O triângulo está deitado, mas isso é a altura, esse 5. Então, quem seria a base do triângulo? Esse 8, olha. Ó, 8, se a gente abstrair e levar para cá, ó, é a base dos dois triângulos. Tanto do que está virado para cá, tanto do que está virado para lá. Então, a base é 8 vezes A, que A é a altura, ou seja, quem é a altura desse triângulo? Isso aqui, ó, 5. Essa parte daqui até aqui, 5 vezes 5, dividido por 2. Aí eu vou ter a área é igual a 8 vezes 5 vai dar 40. Dividido por 2, a área é igual a 40 dividido por 2, vai dar quanto? 20. Deu a mesma coisa, ou seja, 20 centímetros quadrados. Aí você vai pensar, não, professor, não deu a mesma coisa não. No losango deu 40 centímetros quadrados e no triângulo deu 20 centímetros quadrados. Mas na verdade é a mesma coisa, porque olha, o losango só deu 40 centímetros quadrados porque eu estou tratando de quê? Ó, usando 10, a medida 10 aqui, a área completa daqui até aqui, ou seja, a diagonal maior vezes a diagonal menor. Porém, quando eu trabalho no triângulo, eu tenho que dividir isso por 2. E eu tenho dois triângulos. Então, vocês concordam comigo? Se a área total desse desenho no losango vale 40, a metade dele, que é o que eu calculei no triângulo agora, vale a metade daquele resultado. Quanto é a metade daquele resultado? De 40, 20. E lembra, então se tem 20 aqui, tem 20 aqui também. Certo? Então 20 mais 20, 40. E lembra que eu disse que enquanto eu estava mexendo ao lápis, eu disse que existe uma grande relação entre a área do triângulo e a área do losango? Que na verdade o losango é 2 vezes a área de um determinado triângulo. Então esse é um determinado triângulo, eu tenho 2 vezes a área dele, eu tenho um losango. Até porque todo e qualquer triângulo, ó, se eu duplico ele 2 vezes pela mesma área, eu vou ter um losango, se eu tirar aqui. Tá? Então veja que existe uma relação intrínseca entre essas duas formas geométricas, ou seja, o losango representa 2 vezes a área de um determinado triângulo, certo? E um triângulo é a área de um losango dividido por 2, que faz sentido, ó, 40 dividido por 2, 20. 2 vezes a área de um triângulo é um losango, é o dobro também do tamanho, né? Se esse triângulo de cá tem 20, esse aqui também teria 20, somando dá 40. Então, o losango não é mais do que um dobro de um triângulo, certo? Talvez a gente poderia entender assim. Então, pessoal, a aula de hoje também dessa relação fica por aqui e posteriormente a gente vai dar continuidade a mais exemplos desse da estudo de área, tá ok? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus e até mais.